segunda parte dos livros sobre o apóstolo Paulo. E nós temos aí, então, agora nós vamos começar com o ponto que é o objetivo das cartas, né, das epístolas. Então, assim, as epístolas de Paulo, a gente fala cartas ou epístolas, né? Cartas ou epístolas. Então, cartas, como a gente sabe, é uma correspondência fechada, né? As epístolas é uma carta aberta à comunidade. Então, por isso que a gente fala epístolas de Paulo, né? Que não é só uma carta pessoal, é uma carta para a comunidade, né? Uma mensagem para a comunidade. Então, nós vamos lá. Nós temos aí os livros, né? De Romanos. Então, o que Paulo escreveu para Romanos? Aos Romanos. Foi destinado às questões de Roma, e o objetivo dele era fundamentar a fé dos cristãos romanos. Então, ele estava lá, né, instruindo eles a como que Jesus, né, contando o que tinha acontecido com ele, né, reforçava, olha, eu era perseguidor, isso e aquilo, e Jesus transformou minha vida e vai transformar a vida de vocês também. Então ele estava lá mostrando os fundamentos da fé cristã para os romanos. Em Coríntios 1 e 2 era a carta para os cristãos de Coríntios. Então ele corrigia alguns problemas da igreja e ensinar como viver de forma santa, né? Então, em Coríntios 2, ele defende o ministério e a autoridade de Paulo. Então, ele falava lá que, olha, eu sou enviado por Deus, estou aqui em nome dele, né? Então, ele estava defendendo e ensinando como viver de forma santa. Em Gálatas, era destinado às igrejas da Galácia e corrigir falsos ensinamentos, né? Nós estamos nessa época ele estava no ano 51, 52 depois de Cristo, e ainda estava havendo confusão, porque alguns judeus não entendiam que o amor de Cristo é a favor de todos. Eles estavam ainda querendo que fosse a favor só deles. Eles não aceitavam assim, como assim? O Velho Testamento inteiro, né? É só judeu, 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 judeu. E aí agora, como Jesus veio para todo mundo, que negócio é esse? Tá errado. Eles ainda não tinham entendido, né? Essa força divina é para todos. Não escolhi só você, não escolhi só você, é para todos, todo mundo, né? Que bênção, né? Porque senão, bom, eu não sou descendente de judeu, né? Então, assim, a gente tem que entender que, já estava passando, Jesus já tinha morrido, mais de 15 anos, e ainda estava tendo essa dúvida, e ele estava lá, fazendo trabalho de educação, de enviar essas cartas, essa mensagem, para educar esses cristãos, né? Efésios, né? Ele estava mandando para a cidade de Éfeso. Inclusive, Éfeso foi uma região que foi formada, né, evangelizada por Paulo. Então, ele tinha muito carinho por essa comunidade aí, né? E ele, não que ele não tivesse pelas outras, né? A gente sabe, é igual a gente sempre tem uma cidade que a gente gosta mais, que tem mais contato emocional, digamos assim, né? Então ele tinha essa aí. E lá em Éfeso, o objetivo dele, das mensagens, era fortalecer a fé, porque eles já estavam, digamos, estruturados, né? E explicar a função da igreja, porque já estava ali nascendo as primeiras igrejas, né? A construção tinha os templos e tudo mais, os judeus, mas essa igreja cristã que a gente entende hoje, com esse ritual, já estava começando nessa época.
Filipenses para os cristãos de Filipo, e ele tinha a intenção de agradecer a generosidade dessas pessoas e fortalecer a fé. Porque em Filipo, eles tiveram colaborações financeiras dos cristãos para as missões, né? Inclusive as missões de Paulo. Então, ele estava agradecendo, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho em cada livro, a gente vai entender tudo isso, né? Porque qual que era o objetivo, né? Lógico que Deus está mandando recado, né? Para nós o tempo inteiro, né? Fortalecer a fé, ensinar andar de forma santa, corrigir os erros, né? Formar a igreja, manter-se na igreja, né? Fortalecer a fé, a generosidade, as doações, que a gente precisa pensar nisso hoje também, né? E fazer parte da evangelização, trabalhar na evangelização, né? Então, nós temos aí, depois, Colossenses. Ele estava mandando para a cidade de Colossos, e a intenção era corrigir algum problema da igreja que estava acontecendo lá. Então, ele recebia notícias, né, dos locais de evangelização, e aí ele estava tentando resolver ali na carta as orientações que eram inspiradas, né, pelo Espírito Santo. O que eu vou falar, né, para essa comunidade e tudo mais, certo? E aí nós temos aqui a Tessalonicenses 1 e 2. 1, ele estava falando fortalecer a fé e estava falando sobre a volta de Cristo, né? Acredita-se que eles estavam com dúvida, será que Jesus vai voltar mesmo, né? Tá falando que ele já veio, ele vai voltar de novo? E aí ele falou, vou tirar essas dúvidas dessas pessoas aí, né? Eu e você, tá com dúvida se Jesus Cristo vai voltar? Tá achando que vai, né? A gente não pode ser pego de surpresa, né? Nosso caminho de evangelização é a nossa vida, né? Às vezes o único espelho que as pessoas têm de Cristo, às vezes é nós, né? Olha o cuidado que a gente tem que ter nessa vida, né? E aí nós vamos em Timóteo também, Tessalonicenses 2, ainda era tirar as dúvidas sobre a volta de Cristo, então esses duas cartas ele fala sobre isso. Em Timóteo 1 e 2, em Timóteo 1, ele estava enviando para um jovem pastor da igreja de Efeso, para que ele encorajasse Timóteo a cuidar, né, a instruir a igreja. Então, esse pastor já era um pastor formado por Paulo, então ele estava enviando essa carta e ele estava mandando um recado para Timóteo. Timóteo, vai aí, pegar minhas ovelhas aí, as ovelhas de Cristo, e você precisa trabalhar nisso, né? Ele estava dando um encorajamento, uma formação, né? Às vezes a gente precisa ser essa pessoa também na vida das outras pessoas, né? É uma reflexão, né? A gente sempre é cobrado em algumas missões e fazer algumas coisas a serviço da igreja, e a gente não pode perder essas oportunidades, né? A gente às vezes fica com medo, mas quem inspira a gente a fazer, inspira, a gente precisa ser inspirado pelo Espírito Santo. A gente tem que pedir isso a todo momento, verdade? E Tito era um crente grego, discípulo de Paulo, e ele estava orientando ele a supervisionar a igreja de Creta, na ilha de Creta. Então, Paulo, as cartas de Tito, Paulo tem muito carinho com Tito, ele fala, meu filho, né? Ele era muito querido por Paulo, e ele estava lá orientando ele a cuidar bem das igrejas de Creta, na ilha de Creta, né? E por fim, Filemão, ele era um cristão rico, e ele estava convencendo a perdoar o Onésimo, que era o seu escravo fugitivo.
E a questão do perdão, né, entra bastante aí para a gente fazer uma reflexão, né? Estou fazendo tudo, né? Estou seguindo corretamente as orientações, né, de Cristo, perdoar e amar e ser feliz, né? O símbolo do cristão, eu estava falando no último encontro da catequese. Qual que é o nosso símbolo? O símbolo do cristão. Qual que é o símbolo do cristão? Né? O símbolo do cristão é amor, e a gente tem que ser representantes desse amor, né? E é alegria. Então, às vezes a gente não vive a vida com alegria, ou não faz a nossa rotina com tanta alegria quanto nós deveríamos, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo na internet e a pessoa estava pedindo, né, intercessão, porque ele não se sentia uma pessoa feliz e ele estava pedindo intercessão. Não me lembro agora do santo, e ele estava pedindo intercessão para ele ser mais feliz, porque a gente precisa ser sinal de alegria e sinal de amor, né? Paz, bem, concluímos essa etapa e vamos para a próxima.